Mas sabemos que é Ele quem conduz a história. Eu lembro que quando apareceu o meu convite, eu disse assim, meu Deus, escrevido, né? Não. Ele autorizou acontecer. E Ele é soberano, Ele está cuidando, Ele está no controle de tudo isso. E para quê? Para a sua própria glória. Esse louvor eu quero que vocês meditem na letra. Enquanto cantam, essa letra possa convencer o nosso coração assim. A história quem é o próprio Jesus. Ama-se do coração e de vossa surpreender.
casa, o irmão ao seu lado agradece. Ainda não temos o ar-condicionado na igreja, então nós vamos esperando Deus cuidar. Mas não podemos deixar de nos reunirmos como igreja. Essa canção que cantamos é uma música muito profunda, uma letra muito especial, porque reconhece que Deus faz todas as coisas para a sua glória, para a sua própria glória, e que guia não só toda a história, mas também a minha história para a glória dele. Logo, a minha vida, a minha história não é sobre os meus feitos, sobre as minhas conquistas, mas é sobre o que Deus fez, o que Deus faz, sobre a obra dele. É para a glória dele, para a fama dele, para o reconhecimento de quem ele é. Isso deveria animar as nossas situações. Deus nos convida, nos chama a nos juntarmos a essa obra de fazer a glória dele ser conhecida em toda a terra. Que privilégio fazermos parte disso. É claro que para sabermos como nos comportarmos de uma forma, de uma maneira que de fato traga glória para o nome do Senhor, nós precisamos saber quem é esse Deus. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus que nos chama para perto dele. E como faremos isso? Sabendo mais sobre ele, buscando saber sobre ele de fato. E isso através da Bíblia, através da palavra de Deus. Nós não podemos confiar nas nossas experiências. Nós não podemos confiar naquilo que a gente acredita sobre Deus. Nós precisamos fundamentar as nossas experiências, as nossas perspectivas na palavra de Deus, na Bíblia. Porque ela é a única que é inerrante, ela é a única que é infalível. Essa palavra é viva e eficaz. Então nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra. É isso que nós precisamos. Ano passado, foi desafiada a igreja a cumprir, a passar pelos 66 livros da Bíblia. 7 irmãos, ao todo, completaram esse desafio. 5 receberam a recompensa, um brinde que foi prometido há 2 semanas atrás. Então hoje, as outras 2 pessoas que não estavam naquele domingo, quero convidar para vir aqui à frente para receber então o brinde. Vocês não têm certeza que vocês leram a Bíblia? Cadê o outro? O senhor leu ou não leu? Então você levanta aí. Vamos, Jonas. Aqui em cima, aqui em cima. Vocês vão vir aqui em cima, aqui em cima também. Você não tem Bíblia? Podemos resolver isso rapidamente, de forma gratuita.
Eu tenho aqui, a igreja tem Bíblias para distribuir. Tenho 3 capas, essas 2 capas que estão aqui à frente, e também essa aqui, igual a minha, que eu posso pegar ali para você prontamente. Para quem já tem Bíblia e quer mais uma, aí o valor simbólico de R$10. Para quem não tem, é de graça. Pega e assume. Para você ler a Bíblia. Nós precisamos nos juntar com os discípulos de Jesus. Quando Jesus diz assim, muitos abandonando Jesus, porque o ensino de Jesus era muito pesado, e Jesus pergunta para eles, vocês também não querem ir com eles? Vocês também não querem ir, abandonar? A resposta dos discípulos é, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra que fica eterna. Nós cremos nisso. Então nós não podemos ser o tipo de gente que vai para outros lugares, ou para outros ambientes. Devemos ser o tipo de gente que vai para a palavra de Deus, para a Bíblia. Amém? Eu quero ainda dar mais 2 avisos, para o objetivo. O primeiro é que nós temos a assembleia para a eleição e posse da nova diretoria na nossa igreja. Que dia que vai ser a assembleia? Dia 12 de fevereiro. A assembleia acontecerá às 19 horas. Às 19 horas, antes do culto. Tá? É apenas para a eleição e posse da nova diretoria. Então será uma assembleia objetiva. Não terá assuntos extras, não terá acréscimos na pauta, será apenas esse assunto. Por isso que nós faremos antes do culto, tá bom? Para que não se estenda por demais após o culto, nós temos alguns irmãos que precisam levantar cedo, temos um deslocamento um pouco maior, então nós precisamos também levar em consideração isso. Por favor, membro dessa igreja, em nome de Jesus, honre a sua presença, esteja aqui, às 19 horas. Tá bom? Para que nós não atrasemos todo o resto, né? Não adianta de marcar para 7, começar às 7h30, tem que começar às 8 e no fim podemos ter feito lá no final. Segundo aviso é que no próximo domingo eu não estarei aqui na igreja, não estarei em São Luís do Rosário, se Deus quiser. Eu vou tirar uns dias de férias, na sexta-feira eu estarei de volta. Tá bom? Então saio na sexta e retorno na sexta-feira novamente. Qualquer dúvida sobre isso, os irmãos podem me procurar. Pastor, e o culto vai acontecer como sempre acontece. É uma bênção, estaremos aqui, cedo, no caso, eu estarei aqui com o meu coração aqui, mas estaremos reunidos presencialmente para prestarmos o culto ao nosso Deus. Amém? Qualquer coisa, qualquer dúvida você pode me procurar depois, ou até mesmo alguém da diretoria que vai saber informar melhor sobre esses assuntos. Hoje, daremos sequência à nossa série de sermões, especificamente, então, hoje o segundo sermão da nossa série chamada Amar a Deus. Conhecer muda tudo. Nós afirmamos que amamos a Deus, mas como é possível amarmos algo que não conhecemos? É simplesmente impossível amar aquilo que nós não conhecemos, pelo menos amar de forma verdadeira. Você pode até ter um carinho, um afeto, um zelo, um amor abstrato a respeito de algo que você não conhece, a respeito de algo distante. Mas o amor verdadeiro, ele nasce aqui, perto, vendo, junto, experimentando. Por isso, se faz necessário que conheçamos quem Deus é. Porque como vamos afirmar que amamos a Deus se nós não conhecemos? Como eu posso afirmar que amo o meu irmão que está sentado ao meu lado se eu não conheço? O meu amor verdadeiro vai se dar quanto mais eu faço, quanto mais eu cresço no relacionamento com Ele, na intimidade com Ele. Se nós não conhecermos a Deus, o nosso Deus, Ele pode ser um fruto da nossa imaginação. Pode ser um resultado da soma das nossas experiências. E aí, mora perigo. Porque nós podemos criar na nossa mente um ídolo. Nós podemos criar na nossa mente um falso Deus. Podemos criar na nossa mente um Deus que faz as minhas vontades, um Deus que se comporta de determinada forma, porque eu acho que Deus deve se comportar assim. Por isso que nós precisamos aprender quem Deus é. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Verdadeiramente, você o conhece? E você ama
a Deus. O grande mandamento, Jesus resumindo toda a piedade cristã, toda a vida que envolve o cristianismo, ele vai dizer: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Disso depende toda a lei, disso depende toda a nossa caminhada cristã, toda a nossa conduta, toda a nossa piedade. O nosso cristianismo está posto sobre isso. Amar a Deus com tudo que nós somos. Você ama a Deus? Porque isso só é possível se você o conhecer. Caso contrário, você pode estar amando com todo o seu coração em Deus que é tudo da sua imaginação. E aí você não é mais, nada menos do que um idólatra, do que um pagão. Muitas vezes, o povo evangélico, os crentes, se vangloriam do fato de não ter nenhuma santa, um pedaço de madeira, um gesso dentro da sua casa para a qual eles acendem vela, ou oferecem rituais, ou orações, rezas, terços. Muitas vezes nós nos vangloriamos por conta disso. Mas o nosso ídolo, a maioria das vezes, é muito mais perigoso do que aquele pedaço de pau ou pedaço de gesso. Ele é um ídolo que está estabelecido dentro do nosso coração. E aí toda a nossa vida está arrumada. Precisamos conhecer a Deus. Você conhece? Você conhece a Deus? Como é que está a sua busca diária por Deus? A sua sede por Deus? Aquilo que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a teu respeito. Quando nós falamos sobre você conhece a Deus, o que vem à sua mente? Quem é Deus para você? Deus é o Deus que me traz felicidade. Será que Ele não é só um ídolo no qual você deposita a sua fé para servir você? Deus é um Deus que me dá um casamento feliz. Será que você não está confundindo com o São... Como é que é o Santo Casamento? O Santo Antônio? Sabe o Santo Antônio? Você está nessa casamento? Talvez você trabalhe com plantio, com colheita, e você não, Deus é aquele que manda a chuva no tempo certo. Será que você não tem aí uma visão gospel de São Pedro, que abre as portas do céu para derramar chuva? Sabe, eu estou usando exemplos extremos e até mesmo, assim, ridículos. Mas contudo, Deus dá uma pensar. Quem é Deus? Nós temos. Porque se nós olharmos para a Bíblia com a nossa perspectiva, através das nossas experiências, nós vamos criar um ídolo dentro da Escritura. Mas se olharmos para a Bíblia e aprendermos sobre quem Deus é, e a partir disso criar a nossa ideia, a nossa perspectiva sobre quem Deus é, aí nós podemos ter a certeza que nós encontramos o Deus vivo e verdadeiro. E essa é a maior necessidade da nossa vida: conhecer a Deus. O profeta Daniel vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 9 do seu livro: o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Muitas vezes nós andamos fracos, negligentes, ociosos, não prestando serviço nenhum para o reino de Deus, simplesmente porque não o conhecemos. Porque a partir do momento que o conhecimento de quem Deus é, a sua glória invadir o nosso ser, nós seremos tomados por paixão, por desejo, para nos o termo agora, mas a gente se envolver, para nos envolvermos na sua obra. E aí então, finalmente, estaremos, de fato, praticando a nossa razão de existir. O reino, o reino do Senhor Jesus. Você conhece a Deus? Jesus me ensina que devemos amar a Deus com todo o coração e amar a verdade. Não apenas da boca para fora. É por isso que conhecer quem é esse Deus vai mudar tudo. Vai mudar a nossa forma de nos relacionarmos com Ele e, consequentemente, vai mudar a forma como nós vivemos os nossos dias. Nessa série, então, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Quem lembra? Quem estava aqui no domingo passado? Nós falamos sobre 3 atributos de Deus. Quem lembra primeiro?
Onisciente, segundo. Onipotente, terceiro. Onipresente. Isso aí. A ordem do texto só era diferente, mas é isso mesmo. Nós precisamos conhecer a Deus. O Deus que não só sabe mais do que eu, mas sabe todas as coisas. O Deus que não só pode uma área maior do que eu, mas o Deus que está em todos os lugares. Um Deus não só que pode mais do que eu, mas que pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Precisamos meditar em quem Deus é. A partir do momento que nós nos deleitarmos nos atributos de Deus, no caráter de Deus, isso vai transformar completamente a nossa vida. Isso vai mudar completamente a forma de sermos igreja. Isso vai mudar completamente o valor que damos às coisas dessa terra. Vai mudar completamente a forma que usamos também as coisas dessa terra. A W. Tozer, no livro chamado Conhecimento do Santo, ele vai dizer que um conceito elevado de Deus, saber quem Deus é, quem é esse Deus grande, é tão essencial para a igreja, que quando esse conceito ele declina, em qualquer medida, seja um pouco, quando esse conceito declina, a igreja, a sua adoração, os seus padrões morais decaem juntamente com ele. Porque se o nosso Deus não é tudo isso, então a gente precisa ser tudo isso como igreja. Se o nosso Deus não é tudo isso, então o nosso padrão moral não precisa ser tão elevado. Se o nosso Deus não é tudo isso, então ele não merece toda essa adoração aí que eu estou falando. Mas quando a gente reconhece quem Deus é, então ele merece tudo isso. Então ele é digno de tudo isso. Então nós devemos oferecer a ele, sim, tudo isso. O primeiro passo de uma igreja em declínio é justamente isso: abandonar a sua opinião elevada sobre quem Deus é. Quem Deus é para você? Meu Deus pequeno? Se o seu Deus é pequeno, se você não conhece a Deus, a sua vida de igreja também é pequena, a sua adoração também é pequena, o seu padrão moral também é baixíssimo. Você acha que tudo dá para resolver com jeitinho? O famoso jeitinho brasileiro. Para não dizer jeitinho de abóbora. Mas a proposta dessa série é que seja despertado novos desejos de conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Queremos amar a Deus da maneira que Ele merece, com todo o coração. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 1. Hoje, o título do sermão, para quem gosta de tomar nota e também para quem consegue assimilar melhor, o título do sermão essa noite é uma pergunta: é possível conhecer a Deus? Através da Bíblia, queremos então chegar a essa resposta. Eu quero ler com você agora, no início, apenas 2 versículos que se encontram em Romanos capítulo 1, o versículo 19 e também o versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. O texto diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pelo privilégio de nos reunirmos aqui como igreja. Quero te agradecer porque o Senhor trouxe cada um aqui. O Senhor trouxe desde os membros mais antigos dessa igreja, como aqueles que estamos visitando ou aos poucos estão se achegando. O Senhor trouxe-nos aqui essa noite. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor atraiu o nosso coração e nós pedimos que essa noite o nosso coração seja tomado por um profundo senso, uma profunda convicção de quem Tu é. E que isso transforme as nossas vidas, Pai. É isso que nós queremos. Queremos Te conhecer e Te conhecer mais, para poder Te amar. Em nome de Jesus, fala conosco através
na tua palavra. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Os irmãos mais atentos irão notar de que hoje o tipo de sermão será diferente. Normalmente, o sermão, nós pegamos um texto e de maneira expositiva, então, nós passamos versículo a versículo da perícope selecionada, da porção selecionada do texto. Hoje, porém, nós faremos um texto temático. Qual que é o tema do sermão? O tema do sermão é responder a pergunta: é possível conhecer a Deus? E por isso nós iremos passar por alguns textos. Se você quiser, me peça depois no privado, eu posso te passar o esboço que eu estou usando aqui. Então, os textos que eu vim preparado para usar, eu tenho aqui no arquivo e posso mandar para você. É óbvio que cada texto que for citado foi considerado dentro do seu próprio contexto. Então a gente não vai fazer uma toalha aqui de retalhos, tá? Pegar o texto lá do que está dizendo outra coisa e pegar e juntar aqui para dizer o que a gente quer. Não. Nós vamos respeitar o que a palavra de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está nos ensinando, com o objetivo de respondermos essa pergunta. Nesse calor, fazer a pergunta que eu vou fazer talvez seja até, como nós dizemos por aqui, judiaria. Quem aqui conhece a praia? Quem aqui já foi na praia? Levanta a mão. A de rock ali está contando, tá? Tá. Quem conhece o mar? Pelo menos de vista, tá? Já viu na TV? A TV todo mundo já viu, né? Já viu o mar num filme, ainda que seja lá por computação, né, gráfica, mas a gente já viu, conhece. Ainda que você já tenha ido à praia, já tenha ido ao mar, já tenha molhado os seus pés, tomado uma água salgada, meio sem querer, pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Se você é moloide que nem eu, isso tem grande chance de acontecer. Mas, mesmo você conhecendo o mar, conhecendo a água, você pode afirmar que você conhece todo o mar, em toda a sua extensão. Você pode afirmar que você conhece todo o mar em toda a sua profundidade? Obviamente não. O mais experiente mergulhador e mais velho nessa profissão, nem mesmo essa pessoa poderia afirmar que conhece todo o mar em toda a sua extensão ou toda a sua profundidade, em toda a sua riqueza, todos os seres que vivem e sobrevivem dentro dos oceanos. Volta e meia a gente vê na TV que há uma nova descoberta de uma nova espécie que surgiu, né, onde lá no mais profundo, onde nem a luz chega, há seres vivos lá que eles mesmos produzem a sua própria luz, e normalmente são uns bichos bem estranhos. Mas ainda assim a ciência ela ainda está descobrindo tudo isso. Ao longo dos anos, com uma infinita tecnologia, a ciência ainda está descobrindo. A pergunta lógica que vem é: quem fez algo tão maravilhoso, algo tão vasto como os oceanos? Não só os oceanos, mas todo o universo. A resposta é óbvia: o nosso Deus Todo-Poderoso. Falamos sobre isso no domingo passado. A mão do Todo-Poderoso fez todas essas coisas. A Bíblia nos ensina em Isaías que Deus, Ele mede os mares com a colcha da mão. Então pega toda essa imensidão de água, tudo isso serve na mão de Deus. É só uma ilustração, é só uma forma humana de usar, de se referir a Deus, para nós entendermos, pelo menos por um pouco assim, termos uma ideia do tamanho de Deus. Deus é muito grande, gente. Deus é muito grande, gigantesco. Então, se nós não podemos nem conhecer completamente as coisas criadas, seria possível conhecer completamente Deus? Não. É claro que não. Mas, antes de considerarmos a respeito disso, eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Primeiro, nós dependemos da revelação de Deus. O texto que nós lemos no início, Romanos capítulo 1, versículo 19, versículo 20, diz que Deus se revelou a nós. Aquilo que foi feito para ser conhecido acerca de Deus, é porque Deus se deu a conhecer.
Porque Deus quis se revelar à sua criação. Porque Deus quis se revelar a nós, é por isso que nós o conhecemos. Até mesmo os seus atributos incomunicáveis, os seus atributos eternos, ou seja, a sua eternidade, o seu eterno poder, tudo isso nós vemos na criação. É claro que dentro desse contexto de Romanos 1, versículos 19 e 20, vale a pena a leitura com calma, atenta, depois em casa, mas o contexto ali é que as pessoas, ao se depararem com a criação de Deus, rejeitam quem Deus é e se voltam para os seus próprios maus desejos. Mas o fato é, Deus se revela a nós, e nós dependemos da revelação de Deus. Nós dependemos que Deus se revele a nós. Você não tropeça numa pedra e diz: ó, achei Deus, criei aqui no meu coração assim, acho que Deus está aqui. Não, Deus se revela a nós. Eclesiastes, eu quero começar aqui pensando sobre aquele famoso buraco no coração do homem. Você provavelmente já ouviu o que diz a língua do povo, né? O ditado popular, que dentro do coração do homem existe um buraco exatamente do tamanho de Deus. Isso é fato. E nós encontramos isso na Bíblia. Obviamente não com essas palavras, mas nós vamos encontrar isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também esse Deus pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que o texto está dizendo? Que Deus, que fez tudo exatamente no tempo certo e exatamente com perfeição, Deus, que faz todas as coisas perfeitas, criou o homem com um senso da eternidade. Criou o homem assim com um santo incômodo. Criou o homem com uma intuição de que a vida tem que ser mais do que isso. De que a vida tem que ser mais do que essa vida que a gente vive aqui na Terra. De que a vida tem que ser mais do que simplesmente trabalhar, pagar boleto. Ou quer dizer que em algum momento da sua vida já não passou isso pela sua mente: eu quero viver mais. A vida não pode ser só isso. Ou em algum momento você, pelo menos que vive aí desde muito cedo, isso já começa com a gente. Sabe, quando você está lá, até mesmo a criança, quando ela quer brincar e ela não pode brincar com determinada coisa ou em determinado momento, e ela faz birra, ela briga porque ela quer aquilo. Por quê? Porque ela quer mais do que ela está recebendo. E isso se desenvolve, se desenrola por toda a nossa vida. Nós sempre vamos querer mais. Por quê? Porque é um buraco no nosso coração, que de fato só pode ser preenchido por Deus. Deus colocou isso no homem. Então nós dependemos da revelação de Deus. E como Deus se revela a nós? De forma natural. Primeiro, com essa intuição no interior do nosso coração, no interior de cada um de nós. Deus colocou isso dentro da gente. O seu coração anseia por Deus, ainda que você não saiba. O seu coração anseia por Deus. E ele não sossega até encontrar um Deus. O problema é que os deuses desse mundo, eles possuem um prazo de validade. Uma hora é o trabalho. Só que o trabalho, ele nunca vai oferecer o contentamento que o nosso coração exige. E é por isso que por um tempo nós somos bem servidos, nós somos satisfeitos, contentes. Mas logo depois estamos de novo: eu não sei o que acontece comigo, eu achei que era isso que eu queria para a minha vida. Nós sempre estamos buscando aquilo que só pode ser encontrado em Deus, nas coisas do mundo. Nós idealizamos o casamento, nós idealizamos a família, e quando não dá certo, de quem é a culpa? De Deus. Não é nossa que criamos um ídolo e colocamos no lugar de Deus. Todo ser humano tem dentro de si um senso de eternidade. Ele sabe que a vida é mais do que a própria vida que nós presenciamos aqui. Hoje, eu quero mais uma vez estender os meus sentimentos à família do irmão Dilceu. Tia dele faleceu hoje. Não deixe de dar um abraço no nosso irmão depois. Mas hoje, enquanto nós estávamos no cemitério, nós meditávamos sobre isso. A vida é breve.
a vida passa. A vida é mais do que essa vida. Há uma promessa de uma vida verdadeira em Jesus Cristo. Então Deus colocou esse buraco em nosso coração justamente para que nós o busquemos. Você pode ir até um lugar, algum local retirado, que nunca foi pregado qualquer tipo de religião. Ninguém foi lá e fez algum tipo de missão dentro daquele povo, daquela aldeia. Mas você pode ter certeza que haverá algum tipo de culto ou de adoração a um ser superior. Porque isso está no coração de todo ser humano. Então há os dois extremos. Aqueles que criam um Deus e é um Deus falso, e há aqueles que criam inúmeros deuses. O hinduísmo, por exemplo, possui mais de 330 milhões de deuses. 330 milhões de entidades entre deuses, deusas, suas manifestações corpóreas, enfim. O nosso coração, ele é essa fábrica de ídolo. Quando essa intuição interior que Deus colocou em nós não é preenchida pelo próprio Deus, ela é automaticamente preenchida por outra coisa, ou por outras coisas. E muitas vezes são coisas dessa terra que nós tornamos em Deus. Nós canonizamos, nós sacralizamos as coisas dessa terra. Tornamos elas nossos ídolos. Salmo 14, versículo 1, assim como o Salmo 53, versículo 1, diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Essas pessoas são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O que o texto está dizendo aqui é que aquele que não busca Deus, ele por dizer que não existe Deus, ele é um ser corrupto, ele pratica abominação, porque ele está entregue à sua própria ética, à sua própria moral, ao seu próprio coração caído, ao seu próprio coração que ama as coisas más, que ama andar longe de Deus. Então, enquanto há aqueles que tentam preencher esse buraco com outros deuses, outras coisas que se tornam deuses, há aqueles que dizem não a Deus. E a Bíblia chama essa pessoa de insensata. A Bíblia chama essa pessoa de tola. A Bíblia chama essa pessoa de maluca, de louca. Como você pode dizer que não há Deus? Na vida do cristão, essa intuição dentro do coração, ela cresce e se torna ainda mais convicta. O texto de Romanos capítulo 8, do versículo 15 até o versículo 17 diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa intuição, ela está no nosso coração, e quando nós encontramos então o autor desse buraco do nosso coração, que é Deus, esse ser que preenche de forma plena e completa quem nós somos, as nossas necessidades, então nós crescemos ainda mais nessa intuição e somos capazes de reconhecer e afirmarmos: eu sou filho de Deus. Deus fala ao meu coração que eu sou dele. E isso muda a forma como eu vivo, porque até mesmo os meus sofrimentos ganham um novo sentido. O problema é que a maioria de nós, e a maioria esmagadora dos chamados crentes, não sabem sofrer. Não sofreram na vida. E não sofreram porque fogem do sofrimento. Não sofreram porque acham que sofrer é coisa do diabo. Bom, então Jesus não podia ter sofrido. Então Jesus não era amado pelo Pai. Então Paulo não era amado pelo Pai. Então Pedro, Tiago, João e todos os discípulos que foram perseguidos, que foram assassinados, morreram como mártires, nenhum desses era amado por Deus, porque todos esses enfrentaram aflições.
O texto no versículo 17 de Romanos 8 está dizendo: nós sofremos com Ele, porque com Ele também nós seremos glorificados. O nosso sofrimento ganha um novo sentido. Eu não estou dizendo aqui, pastor, o pastor está dizendo que eu nunca sofri na minha vida. Não, eu estou dizendo que você nunca sofreu direito. Porque todos nós sofremos. Todos nós chegamos aqui essa noite com marcas, com cicatrizes e até mesmo feridas abertas em nossos corações, com a nossa alma ainda chorando, lamentando as nossas dores. Eu não estou dizendo que você não sofre. Eu estou dizendo que a única maneira de sofrermos direito é quando o nosso coração encontra Jesus Cristo. É quando o nosso coração descansa em Deus. Porque o nosso sofrimento ele ganha um sentido. Porque você vai sofrer. Qualquer um que diga para você que você não vai sofrer está mentindo. É servo de Satanás. Porque você vai sofrer nessa vida. Mas nós podemos sofrer com um sentido, com um propósito, e sendo muito bem cuidados e amparados pelo Deus Todo-Poderoso. A intuição humana é uma das formas que Deus se revela a nós. A natureza também é uma das maneiras que Deus se revela a nós. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhe para o céu, meu irmão. Veja, Deus criou isso. Não foi um acidente. Investigue sobre o céu, investigue sobre o universo, investigue sobre a extensão, sobre a composição, tudo que existe dentro do universo, e você vai ver, não é possível que isso seja um acidente. Não é possível. Certa vez alguém usou um exemplo de que dizer que Deus, de que o universo foi criado por um acidente, é como se você estivesse caminhando no meio da mata, quilômetros adentro, numa mata completamente deserta, completamente inexplorada. Você é a primeira pessoa que está passando por ali, ninguém jamais passou por aquele lugar, ninguém jamais sobrevoou aquele local. Aí de repente você, olhando para o chão, você chuta, você percebe que tem uma coisa, você tira um relógio. Você olha para aquele relógio e diz assim: nossa, esse relógio aqui surgiu aqui do nada. Semente juntou com semente, raiz com raiz e virou esse relógio aqui. Faz sentido isso? Não, quando você enxerga um relógio, a primeira coisa que você pensa é: tem um relojoeiro por trás. Tem alguém que fez isso. E aí algumas pessoas olham para o universo, que é muito mais complexo do que um relógio, e dizem: foi um acidente. Deus criou tudo isso. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza confirma: Deus fez todas as coisas. Eu quero citar aqui um trecho da teologia sistemática do N. Gruden, que diz assim: para aqueles que têm olhos para ver e avaliam corretamente as evidências, cada folha de cada árvore, cada folha da relva, cada estrela no céu, cada outro elemento qualquer da criação, tudo continuamente brada: Deus me criou, Deus me criou, Deus me criou. Se nosso coração e nossa mente não estiverem por demais ofuscados pelo pecado, nos será impossível olhar atentamente para uma folha de qualquer árvore e dizer: ninguém criou isso, simplesmente aconteceu. Tem que estar muito cego pelo pecado para afirmar uma coisa dessa. A beleza de um floco de neve, que a maioria de nós não conhece, a beleza de um floco de neve, o majestoso poder de uma tempestade, a habilidade sublime de uma abelha, o sabor refrescante da água fria. Inclusive, alguém me traz um copo, por favor. A incrível capacidade da mão humana, tudo isso, além de milhares de outros aspectos da criação, simplesmente não poderia vir a existir sem a ação de um Criador todo-poderoso e onisciente. Deus criou todas as coisas. A natureza é uma forma de Deus se revelar a nós. Por fim,
A Bíblia é a maneira mais sublime da revelação de quem Deus é. A Bíblia é a palavra de Deus. É o único livro que pode falar com autoridade suprema sobre quem é Deus. Porque aqui é Ele mesmo se revelando a nós. Obrigado, meu irmão. A necessidade de Deus se revelar a nós também se percebe no fato de que nós, pecadores, sem Deus iluminar o nosso entendimento, nós interpretamos erroneamente, de forma errada, a revelação de Deus encontrada na natureza. Nós vamos olhar para o sol e, ao invés de adorar o Criador, o que nós vamos fazer? O que se faz por aí, o que se fazia? Você cria um Deus, que é o Deus Sol. Na antiguidade, o Deus Apolo, que era o Deus Sol. Você olha para o poder das ondas, a bravura do mar, e aí você diz, aí está o Deus Poseidon, Deus das águas. Sem a iluminação de Deus, sem a iluminação do Espírito Santo, nós interpretaremos errado a criação natural. Centenas de falsas religiões pelo mundo afora são prova disso, que pecadores, sem orientação das Escrituras, sempre compreendem de forma errada, de forma equivocada, e assim distorcem a revelação de Deus. Mas é só a Bíblia, só ela, é que nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Portanto, nós dependemos da comunicação ativa da parte de Deus nas Escrituras para alcançarmos o verdadeiro conhecimento sobre Deus. Então não adianta você se maravilhar com a criação, não adianta você se maravilhar com o voo do beija-flor, por exemplo. Você já viu o beija-flor voando em câmera lenta, em super câmera lenta? Porque a olho nu, né, a gente não consegue enxergar as asas dele. A gente olha e pensa, nossa, que bonitinho, e se maravilha. A gente olha para um céu estrelado, a gente vê a estrela cadente, a gente vê o arco-íris, a gente se maravilha com tudo isso. Mas sem a Escritura, nós seremos incapazes de reconhecer quem é esse Deus que está por trás disso. Então Deus precisa se revelar a nós, senão seremos incapazes de conhecê-lo. Se você tem algum conhecimento sobre Deus, é porque Deus se revelou ativamente e não como um acidente a você. Deus quis se revelar à sua criação. Segundo ponto, é impossível conhecer a Deus plenamente. É possível conhecer a Deus? Sim, mas nós precisamos que Deus se revele a nós. Porém, é impossível conhecê-lo plenamente. Mais uma vez, citando A.W. Tozer, ele diz, Deus não é como nenhuma outra coisa, ou seja, Ele não é exatamente como algo ou como alguém, como qualquer outra coisa que existe. Não tem como nós compararmos a nível de igualdade quem Deus é. Todas as ilustrações que usamos para nos referirmos a Deus é apenas uma tentativa de tentar definir e ter uma ideia do que é um pedacinho da unha do dedo mínimo de Deus. É impossível conhecê-lo plenamente. As Escrituras afirmam que o homem foi feito à semelhança de Deus. Nós não podemos ampliar essa afirmação e dizer que o homem foi feito à exata semelhança, a exata imagem de Deus. Se fizermos isso, nós estaremos derrubando um muro que é infinitamente alto, que separa aquilo que Deus é daquilo que Deus não é. É difícil afirmarmos quem Deus é, porque não há nada que podemos comparar com Ele, porque Ele não é exatamente como nada. Ele é único. Nós iremos falar sobre esse atributo de Deus de uma forma mais atenciosa em outro momento. Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado,
A sua grandeza é insondável. É impossível sondar, conhecer completamente a grandeza de Deus. Não só é verdade que jamais poderemos compreender plenamente a Deus, mas também é verdade que jamais poderemos compreender completamente uma coisa a respeito de Deus. A sua grandeza é impossível conhecê-la completamente. O seu entendimento é impossível conhecer completamente. Sua riqueza, sua sabedoria, seus juízos, seus caminhos, impossíveis de serem conhecidos completamente. Estão além da nossa capacidade, de toda a nossa capacidade de compreensão plena. Você pega os maiores gênios que já pisaram nessa terra, dos QIs mais elevados que se pode imaginar, ninguém pode conhecer completamente a Deus, nem mesmo conhecer uma coisa sequer a respeito de Deus. Deus é grande, Deus é gigantesco. Como dizia a minha mãe, Deus não é teus amigos, respeito. Ela falava isso quando a gente não queria se comportar na igreja, quando a gente era pequeno. Mas por que é importante nós sabermos disso? Por que é importante eu saber que eu nunca vou saber tudo sobre Deus? Por que é importante eu saber que nem mesmo uma coisa só acerca de Deus eu saberei completamente? Isso é importante porque isso nos traz a consciência de que jamais faltarão coisas para aprendermos sobre Deus. A nossa busca nunca será em vão. A nossa busca nunca dará de encontro com uma parede. Sempre terá algo mais para sabermos sobre Ele. E assim então nunca nos cansaremos de nos deleitar com a descoberta de mais e mais coisas da sua excelência, da sua grandeza, das suas obras. Que caminho sublime é esse? Nem mesmo na eternidade, livres da presença do pecado, ainda assim na eternidade não seremos capazes de conhecer a Deus plenamente, porque Ele é o único. Ele é o único, infinito e perfeito no seu ser. Se conhecermos a Deus completamente, seremos também oniscientes. Porque se Deus sabe todas as coisas, também saberemos todas as coisas, porque conhecemos completamente aquele que conhece todas as coisas. Logo, Deus não é mais Deus, todos somos deuses. E aí nasceu uma bela heresia. Nem na eternidade saberemos todas as coisas acerca de Deus. É por isso que o retrato no céu, aquele pequeno recorte da eternidade no céu, é um exército de anjos, juntamente com aquela multidão de pessoas redimidas, se prostrando diante dele, dizendo: Santo, 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 não há outro como tu, não há outro digno como o Senhor, nem na eternidade. Sabe por quê? Porque a grandeza de Deus não está atrelada, o fato de não conhecermos completamente a Deus, não está atrelado ao nosso pecado. Então quando sair o pecado eu vou conhecer completamente. Não, não é porque eu sou pecador que eu não conheço completamente, é porque Deus é único. E é por isso que eu nunca vou conseguir conhecer completamente. É por isso que aquela ideia de tédio no céu não existe. Não, quando eu chegar lá não vai ter problema, não vou me estressar com nada, vai ser só vida mansa. Eu vou saber todas as coisas. O céu vai ser um tédio. Não. Será um eterno maravilhamento, se é que existe essa palavra. Mas é a gente se maravilhar continuamente ao longo de toda a eternidade diante de quem Deus é. Você conhece a Deus? Você ama esse Deus? Há na sua mente, há no seu coração espaço para conceber a ideia de que Ele não cabe dentro do seu entendimento? De que há mais, hoje, há mais para você saber sobre Deus? De que você não sabe tudo sobre Deus? De que você precisa continuamente aprender mais sobre Ele? Ou você simplesmente está conformado e sentou, acomodado? Nós precisamos saber mais sobre Deus. Primeiro,
nós dependemos da revelação ativa de Deus. Segundo, é impossível conhecer a Deus plenamente. Terceiro, podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Então, nós não podemos conhecê-lo plenamente, mas nós podemos conhecê-lo verdadeiramente. Aquilo que conhecemos acerca de Deus é possível conhecermos verdadeiramente. É possível ter esse conhecimento através da Escritura, ainda que esse conhecimento não seja exaustivo. Nós conhecemos através da Escritura que Deus é. Deus é? Qual o primeiro atributo que vem na mente? Deus é? Tá bom, não deu, eu frisei demais. Tá, mas Deus é amor. Sim, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tá certo. Pergunta: nós podemos conhecer tudo sobre o amor de Deus? Sim? Não. Depois de tudo isso, se você dissesse sim, aí eu te encaminho o esboço do sermão, não espero tu me pedir. Claro que não. Nós não podemos conhecer completamente o amor de Deus, mas nós podemos conhecer o amor de Deus verdadeiramente. O tanto que conhecemos, podemos conhecer de verdade. Deus é amor, e eu provo isso todos os dias na minha vida. Deus é poderoso, onipotente, e eu posso provar isso na minha vida. Deus é onisciente, e eu posso provar isso na minha vida de forma verdadeira, não abstrata, não fantasiosa, mas verdadeiramente eu posso conhecer aquilo que Deus revelou. Louvado seja Deus! Nós não vivemos uma mentira, nós não vivemos um conto de fadas. O nosso Deus é vivo e verdadeiro. Podemos conhecê-lo de forma verdadeira. Amém? Louvado seja Deus! Pense, nós podemos conhecer o próprio Deus e não algo sobre Ele. Isso é sublime, isso é maravilhoso. Você pode, irmão Ailton, com todo carinho, mais uma vez vou falar sobre a sua sublime careca. Então, eu posso olhar para o irmão Ailton e dizer assim: não, eu sei que ele é careca. Não completamente, né? Mas quase. Eu sei. Mas isso não quer dizer que eu conheço ele. Isso não quer dizer que eu conheço quais são os gostos do seu Ailton, o que ele faz nas horas vagas, com o que ele trabalha, qual é a idade dele, quantos anos ele tem de fé, quantos anos ele tem de casamento. Você percebe que existe uma grande diferença entre saber algo e conhecer de fato aquela pessoa? Então, muitos de nós, eu sei que Deus é poderoso. Eu já experimentei muito milagre na minha vida, pastor. Eu ouço muito isso. Eu já vivi muita experiência. Deus está sempre comigo, nunca me abandonou. Cada passo que eu dou é Deus me guiando. Mas isso não quer dizer que você o conhece. Não quer dizer que você conhece verdadeiramente aquilo que Ele revelou a respeito dele mesmo. Então tome cuidado. Será que você não conhece apenas coisas acerca de Deus, ao invés de conhecê-lo de fato? Meditar então sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus, os adjetivos de Deus, meditar sobre quem Deus é, está longe de ser algo tedioso ou cansativo. Antes, é um doce exercício, um intenso exercício espiritual. Para quem tem sede de Deus, não há nada mais maravilhoso do que isso. Conhecer a Deus. É por meio de Jesus, o ápice da revelação, que nós iremos conhecer a Deus verdadeiramente. João capítulo 14, versículo 1 até o 7, diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus está aqui dando esse discurso logo após ter ensinado que Ele iria morrer, iria ressuscitar e depois iria para o Pai. E aí então os discípulos estão ali tristes, angustiados, e Jesus está dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, versículo 6, que a maioria de nós conhece no decor: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês me conheceram, se enquanto eu estava aqui na terra, vocês de fato me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Não tem como nós conhecermos a Deus sem conhecermos a Jesus. Porque Jesus é a revelação, o ápice da revelação, o clímax da revelação de quem Deus é. Colossenses, capítulo 1, vai nos ensinar que Ele é a expressão do ser de Deus. Hebreus também vai ensinar isso. Ele é a imagem do Deus invisível, diz Colossenses. Hebreus vai dizer, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Quem é Deus? Você quer conhecer a Deus? Então olhe para Jesus. E aonde está Jesus? Crucificado? Pregado? Não. Ressurreto, glorioso, vencedor. Esse é o nosso Jesus. O texto, Jesus ensinando para os seus discípulos: não fiquem angustiados, olhem para mim, creiam no que eu estou falando. Eu estou indo para a casa do meu Pai e vou preparar a morada, vou preparar o lugar para vocês. E um dia eu volto para buscar vocês, para morar comigo, para morar na eternidade junto com o meu Pai. Se vocês de fato me conhecem, então vocês vão conhecer o Pai. Creiam nisso, confiem nisso. Há quem diga: não, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Há quem diga: eu creio em Deus, mas não creio em Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Dentro dessa série dos atributos, nós iremos passar pela doutrina da Trindade. Vamos falar também sobre isso. Mas que por enquanto, por hora, o que nós precisamos entender é que Jesus é Deus. E o próprio Deus encarnou aqui, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e vai voltar para nos buscar. Bendita esperança é essa. Você precisa conhecer a Jesus. E aonde que está Jesus? Está nas séries de TV? Não está. Está nas revistas, nos jornais? Não está. Está simplesmente no seu tempo que você separa para orar? Não somente. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Porque você pode passar 15 horas por dia orando, se você não tiver a palavra de Deus, que é a revelação de quem Deus é, você pode estar orando para um ídolo. Você pode estar orando de você para você mesmo. Que desgraça de perda de tempo seria essa? Jesus diz: eu sou. No português não é traduzido dessa forma, mas no original é repetido 3 vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O termo grego aqui, o ego eimi, é o equivalente ao termo lá no hebraico quando Moisés se depara, quando Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Jesus está dizendo: eu sou Deus, e eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outra vida, não existe outra verdade, não existe outro caminho, senão através de Jesus. 1 Timóteo também vai nos ensinar isso. Capítulo 2, versículo 4: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É só Ele. Como o caminho, Jesus é o caminho de Deus para o ser humano, porque é através de Jesus que Deus alcança a humanidade. Todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio do Filho. É por isso que 1 João vai dizer: aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que tem o Pai tem o Filho. Você não tem um, você não tem o outro.
Jesus é o caminho do ser humano para Deus. Você quer conhecer a Deus? Você quer se relacionar com Deus verdadeiramente? O caminho é Jesus. Não existe outro. Não há outro nome. Como a verdade, Ele é a realidade última. Ele é a verdade absoluta. Ele é aquele que se opõe à mentira. Ele é a fonte fidedigna, fiel, digna da revelação redentora. Ele é a verdade que liberta, que santifica. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus que se encarnou aqui na terra. Como a vida, Jesus é aquele que tem em si mesmo a fonte e o autor, o doador da vida. Aquele que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Sem Cristo, não pode haver nenhuma verdade redentora. Sem Cristo não pode haver nenhuma vida eterna. Portanto, nenhum caminho para o Pai. Tomás de Kempis, um grande homem de Deus dentro da história do cristianismo, ele diz: não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. É possível você falar uma verdade sem verdade? É possível você caminhar num caminho sem o caminho? É possível você viver uma vida sem vida? Pois assim é a vida sem Jesus. Assim é a existência sem Jesus. Pregador conhecido da maioria de nós, pelo menos, pastor americano Paul Washer, ele vai dizer que a vida fora de Jesus simplesmente não existe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se está fora dele, simplesmente não existe. É mentira. É uma farsa. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o caminho inerrante, eu sou a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é possível viver, e só assim é possível tomar posse então da vida eterna. Eu quero o caminho, mas não quero essa verdade. Eu quero essa vida, mas não quero esse caminho. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma só, não é a outra, é tudo. Portanto, Jesus é o caminho pelo qual devemos andar. É a verdade em que devemos crer, a vida na qual devemos pôr a nossa esperança. Se for para morrer nessa vida, que morramos, porque a nossa esperança está bem guardada naquele que é o autor e doador da vida verdadeira, a vida eterna. Portanto, irmãos, nós dependemos da revelação ativa de Deus. E Ele se revela a nós. Por isso, podemos conhecê-lo. Por isso, podemos afirmar que conhecemos a Deus. O nosso coração clama por um Deus. E esse buraco será preenchido somente pelo Deus verdadeiro. Ou pode ser preenchido temporariamente por deuses falsos, por ídolos. O nosso Deus, Ele é tão grande que é impossível conhecê-lo plenamente. Nenhum ser humano, vivo ou morto, ou alguém que ainda vai existir, saberá demais sobre Deus. Então não pare. Não pare. Continue buscando, continue lendo, continue orando, continue caminhando em busca do teu Senhor. Há tanto mais para conhecermos e experimentarmos do nosso Senhor e Salvador. Conhecer mais sobre Deus é maravilhoso, é sublime. Quanto mais eu busco, mais eu tenho para conhecer. Não tem um fim. Eis uma santa busca. Eis uma bendita procura que vale a pena gastar a vida. Conhecer o Senhor. Ainda que a nossa intuição íntima testifique de que há um ser superior, assim como a história e a criação, nós só poderemos conhecer a Deus verdadeiramente através do Filho, através de Jesus Cristo. Busque a Deus.
Talvez você pense, como é que eu posso conhecer Jesus se Ele não está aqui? O próprio Jesus disse, é necessário que eu vá para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo desça, para que o Espírito Santo faça morada nos corações de vocês. É necessário porque agora eu estou entre vocês, mas depois, com a vinda do Espírito Santo, eu estarei em vocês. É necessário que isso aconteça. Logo, como diz J.I. Parker, conhecer a Deus, mesmo Jesus não estando aqui fisicamente, já não é mais tão importante, porque Ele está em nós, habitando em nós. Nós não perdemos nada, na verdade nós ganhamos. Enquanto Jesus encarnado estava apenas entre as pessoas, agora Jesus está dentro das pessoas, dentro de todo aquele e qualquer um que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados, para redimir as nossas vidas e nos dar a vida eterna. Você conhece a Deus? Você conhece esse Deus? Se a sua resposta for sim, há um bendito, um sublime, um santo espaço para conhecer mais. Queremos conhecer a Deus, é assim sermos transformados por Ele, para amá-lo da maneira que Ele merece, de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar, e após isso iremos cantar mais uma música, e assim encerrar o nosso culto. A música que nós iremos cantar fala sobre um reconhecimento. Essa música é uma resposta que nós, com a nossa boca, mas eu espero e oro que o Espírito Santo gere isso em nós, que com o nosso coração nós estejamos dando essa resposta a Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo que poder, majestade, louvores, tudo pertence a Ele, que Ele é esse Deus digníssimo, que Ele é esse Deus que merece a nossa adoração e o nosso louvor, e que nós queremos conhecer mais dEle, porque é aí que a nossa vida será completamente transformada. Eu tive o privilégio, eu tive a bênção, a graça de fazer aniversário na última quinta-feira, 27 anos, pela graça de Deus. E no nosso encontro de quinta-feira, aqui no nosso encontro de oração, no nosso grupo, o meu pedido foi que eu quero fazer 28 anos, se Deus assim permitir. Eu quero fazer 28 anos e chegar à conclusão de que com 28 anos eu sei mais sobre Deus do que quando eu fiz 27. Eu quero conhecer mais a Deus. Há tantas coisas que precisam ser transformadas na minha vida. E por isso eu preciso conhecer mais a Deus. Os meus pecados não serão amargos para mim. Os meus pecados não provocarão nojo, repúdio em mim, enquanto Cristo, enquanto Deus não for doce, enquanto não for prazeroso, enquanto eu não conhecê-lo cada vez mais. Nós precisamos conhecer a Deus. Eu recebi 2 cartas de dois futuros grandes homens da nossa igreja. Um tem 7 anos e o outro acredito que deve ter a mesma idade. Eu não sei, eu sou ruim com idade de criança. A primeira cartinha que eu recebi dizia assim: pastor, parabéns por seu aniversário. Tu é um pastor muito legal. Embaixo está escrito: melhor pastor. Quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando: o que essa criança vê em mim para dizer que eu sou um cara legal?
porque eu sei que eu não sou. Eu sei que é Deus, através da minha vida, que faz algo bom sair de mim. E eu vou afirmar aqui isso nas palavras do grande reformador João Calvino. Aquilo que você vê de bom em mim é Deus. Aquilo que você vê de ruim sou eu mesmo. É por isso que eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso experimentar mais a Deus. A outra cartinha que eu recebi tem um monte de desenho, de balão, de chapéu desenhado, uma cruz. E esse aqui me pegou num lugar especial do meu coração. Tem duas frases escritas: Feliz aniversário. E a segunda frase é: que o reino avance. Essa mesma criança, no dia da nossa oração aqui, quando foi perguntado para ele qual é o teu pedido, ele disse assim: eu gostaria que a gente conhecesse mais a Deus. Eu gostaria de pedir que a gente entendesse o que está sendo dito nesse culto. Eu gostaria que Deus abençoasse a vida do pastor que está fazendo aniversário. Você percebe que aquilo que nós estamos plantando no nosso meio está sendo semeado no coração dessas crianças? Tanto para bom, como para ruim. Nós precisamos conhecer mais a Deus, para entregar à próxima geração um conceito elevadíssimo de quem Deus é. Eu não quero que a minha filha, depois de grande, no momento da vida dela, ela venha se encontrar com Cristo, ter esse encontro de conversão, e ela venha dizer assim: eu conheci hoje um Jesus que eu não vi dentro da minha casa. Eu quero que ela possa dizer nesse dia: eu me encontrei hoje com o Deus, com o Jesus que o meu pai e a minha mãe viveram e pregaram todos os dias dentro da minha casa. É isso que eu quero, é esse o legado que eu quero deixar. É isso que nós, igreja, precisamos, devemos deixar à próxima geração. Não reconhecer Deus, reconhecer quem Deus é, em toda a sua glória, em toda a sua magnitude. Não fazer isso é prestar um desserviço à próxima geração. É entregar à próxima geração um Deus medíocre, um Deus fraco, muito mais parecido com aquele Papai Noel gordo que você leva a tua criança a visitar no Natal lá na praça. Mas não, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é gigantesco, e por isso o reino dele vai avançar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento reconhecendo isso e vamos cantar, não só com a boca, mas com o nosso coração, que Ele é tudo isso e muito mais, porque nós ainda vamos conhecê-lo mais. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor. O Senhor já estava aqui antes de nós chegar. O Senhor, onisciente que é, conhece os nossos corações, conhece quem dentre nós simplesmente esteve aqui, tudo o que foi dito, cantado, orado, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu peço que o Senhor gere arrependimento a essas pessoas, que o Senhor gere temor a essas pessoas, e que o Senhor chame essas pessoas ao arrependimento, para que elas se prostrem diante de quem Tu és, Senhor, e busquem Te conhecer mais, em nome de Jesus. Que a Tua glória se faça presente em nossas vidas, se revela a nós, ó Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Senhor, eu quero pedir para aqueles que chegam aqui com sede, que chegaram aqui com sede da Tua presença, com sede de saber mais sobre o Senhor, eu peço, ó Deus, se revela a essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Se revela a essas pessoas e coloca cada vez mais sede, mais fome, para que essas pessoas Te busquem e Te conheçam, e quanto mais Te conhecer, mais queiram Te buscar. E que assim sejamos esse povo, como o profeta Daniel fala, um povo que conhece o seu Deus, é um povo forte e ativo, trabalhador, envolvido com as coisas do Teu reino. Gera isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Nos fascina, Senhor,
Por favor, gera em nós uma fascinação, gera em nós um sentimento de se maravilhar com a ideia de que o Senhor nunca poderá ser plenamente conhecido, porque é muito grande. E que isso desperte em nós a consciência do privilégio que temos em ter esse Deus infinito habitando dentro de nós, mediante a fé. Gera em nós, Senhor, o desejo, a busca por Te conhecer verdadeiramente. Sabemos que não podemos Te conhecer completamente, mas, ó Deus, aquilo que o Senhor revela do Teu amor, queremos conhecer completamente aquilo que o Senhor revela, aquilo que é possível conhecer. Sobre a Tua santidade, nós queremos conhecer aquilo que está à disposição de conhecermos. Sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia, sobre a Tua ira, sobre a Tua justiça, queremos conhecer isso, ó Deus, para assim sermos transformados e dia após dia sermos conformados de acordo com a Tua vontade. Trabalha em nós, Senhor, e que a Tua transformação em nós desperte um profundo e verdadeiro louvor. Queremos aqui reconhecer quem Tu é. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Amém. Meu Jesus,
até queima tudo.